a confrontar a si mesma e superar esses desafios que acontecem na tua vida. Então, o que que acontece? Nessa semana, lá no Instagram, nos stories, o pessoal comentou bastante de situações de compulsão, compulsão por relacionamentos, compulsão por comida, compulsão por compras, tá? E o que que um assunto tem a ver com o outro? Que sempre que a gente está falando de compulsão, de vício, a gente está falando de um comportamento que ele não tem controle, vamos dizer assim. Então, a pessoa, ela sente que ela não tem controle sobre as próprias ações. Então, tudo aquilo que você costuma agir, que você sente que você não tem controle, ele está tendendo aí, então, para um comportamento compulsivo, para um vício, ok? E o que que acontece com esse tipo de comportamento? Geralmente, ele vem de uma dificuldade, de uma inabilidade de fazer a gestão das próprias emoções e da falta de conhecimento sobre si mesmo. Então você vai buscando conforto naquelas coisas que você aprendeu, às vezes na infância ou com a vida. A coisa é o reconhecimento. Então, por que eu falei das compulsões? Porque elas são uma forma de fuga. E dentro do desenvolvimento, do amadurecimento pessoal, o que vai realmente contribuir com o teu desenvolvimento? Vai ser a ação, a tua capacidade de agir diante de obstáculos, diante dos desafios e tudo mais. Só que o que geralmente acontece quando as pessoas vêm para a terapia, por exemplo? Elas já estão vivendo uma determinada situação durante muito tempo. E se a gente for pegar, por exemplo, o DSM como uma referência aí do que é saudável, do que não é saudável, em média, então, você vai falar de 3 meses, mesmo numa situação em que de luto, né? Você perdeu de repente alguém que é muito importante para ti. Você vai ter aí de 3 meses, talvez um pouco mais, para você ir elaborando essa situação. Mas o que geralmente acontece? Acontece que as pessoas, de uma forma geral, as mulheres que eu atendo, elas acreditam que deixar o tempo passar vai resolver as questões de vida. E não é assim que funciona. Não é deixando o tempo passar que as tuas coisas vão ser resolvidas, mas é simplesmente agindo em relação àquela apatia que você tem muito comum em relação a um trauma, uma situação de conflito. Então, quais são os 3 passos básicos assim? E isso vai valer também para quem às vezes tem um comportamento compulsivo, um vício. Esses 3 passos, eles vão instrumentalizar você para lidar com as emoções, mas eles vão também fazer com que você volte para a ação, principalmente. Então, quando você está numa compulsão, embora você esteja se movimentando, você não está se movimentando em direção à resolução, você está se movimentando em direção a uma fuga. Você quer se livrar daquele momento o mais breve possível, que você está sentindo angústia, e você quer simplesmente poder seguir a tua vida normalmente, tá? E isso não é uma forma de resolução. E antes de eu falar desses 3 passos, eu só quero que fique claro assim, ó. Quando você vive uma situação de conflito, de trauma, às vezes você pode ter se separado de alguém, às vezes você pode estar saindo da casa dos teus pais, às vezes você pode estar passando por uma mudança de lugar, de cidade, enfim, ou escola, faculdade, enfim, qualquer uma dessas situações, elas podem muitas vezes despertar, né, disparar um gatilho aí de estresse, em que você fique com as emoções muito afloradas. Se você for talvez olhar para a tua história de vida, quantas situações que provavelmente você passou em que você se sentiu dessa forma? E como que isso ficou depois, ao longo da tua vida? Então, você terminou um relacionamento, como é que ficou depois do término desse relacionamento? Será que você conseguiu realmente superar isso e olhar para a vida com alegria, como uma nova oportunidade de ser feliz? Ou será que aquele movimento lá gerou uma estagnação, gerou medo, gerou desconfiança e faz com que você fique fechado em si mesmo? Então, quanto mais fechado em si mesmo você está, muito mais provavelmente são as chances, né? Muito maiores são as chances de que você não tenha então elaborado isso, essa situação, e você não vai conseguir dar a volta por cima simplesmente deixando o tempo passar. Não vai funcionar. Então, qual que seria o primeiro passo aqui, se você de repente identifica
que você está no momento de estagnação, que você não consegue sair do lugar, que você sente apatia em relação à vida. O primeiro passo realmente é o reconhecimento. E muitas das clientes que eu atendo, elas fogem desse primeiro movimento, que é o quê? Chegou em casa, né? Tem gente que chega em casa, liga a TV, liga não sei o quê, para ela não ter que ouvir o silêncio, porque o silêncio para ela é insuportável. Então, se o silêncio é insuportável para você, é o silêncio que você precisa começar a ouvir. E aí, ontem eu falei, e se der vontade de chorar? Porque às vezes dá vontade de chorar e isso é desesperador. As mulheres se desesperam com essa possibilidade de chorar, os homens também. Por quê? Porque vem muita dor, porque às vezes vem lembrança, e isso vem sim como uma avalanche. Mas o que seria o oposto disso, né? O oposto disso é tentar se distrair daquilo que você verdadeiramente está sentindo. E o que vai ajudar? Vai ajudar você sentar, olhar para isso, você pode fechar os seus olhos. Esses dias no Instagram deixei um exercício, aqui no TikTok também, um exercício para você fazer, para olhar para as suas emoções, para colocar em algum lugar as suas emoções de uma forma que elas tenham espaço. E outra coisa que vai ajudar muito, depois que você olhou para elas, é você começar a nomear o que você está sentindo. Então, muitos de vocês sempre falam, eu tô com ansiedade, eu tô... A ansiedade é uma coisa assim, que é quase como uma fuga já também, porque tudo virou ansiedade. E muitas vezes não é. O teu sentimento, eles variam muito a forma, o tipo. Então, você precisa aprender a dar o nome correto para cada uma dessas coisas. Então, primeira coisa aqui é realmente dar nome, olhar para esse sentimento. O primeiro passo para dar a volta por cima é aprender a nomear os sentimentos. A minha filha, às vezes eu converso com ela e aí ela fala: Não, mas eu não quero falar o que eu tô sentindo. Né? E isso é o que a maioria dos adultos fazem também. E eu falo: Não, mas vamos lá, vamos tentar descobrir como é que é essa sensação. Se ela tivesse uma cor, como que ela seria? Se ela tivesse uma forma, como que ela seria? E se ela tivesse um nome, que nome seria o nome apropriado? E o fato de fazer esse movimento vai trazer, né, muito mais consciência sobre você, mas vai trazer uma consciência com empoderamento no sentido de que eu consigo dar conta daquilo que acontece aqui dentro. E isso é realmente fantástico, tá? Então, você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso meditando, você pode ouvir uma música e se concentrar a tua respiração. A respiração de 4 tempos, ela é ótima para isso também, né? Que é aquela respiração quadradinha, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, fala aqui. Também vai ajudar você a trazer muito mais consciência, ok? E aí a gente tem também o segundo passo, né? Que é efetivamente a descoberta. E a descoberta, ela só é possível com a curiosidade. Então, o segundo aspecto aqui que é fundamental para você dar a volta por cima é você ter curiosidade sobre si mesmo. Ter curiosidade sobre o que você está sentindo, ter curiosidade sobre o que você está passando, ter curiosidade sobre os teus sentimentos, ter curiosidade sobre você. Então, a segunda coisa que mais importante em relação a realmente dar a volta por cima em relação a situações muito difíceis é ter a curiosidade a respeito de tudo que diz respeito a você, a tudo que diz respeito ao que você sente, a tudo que diz respeito ao que acontece dentro de você. E a curiosidade, ela é totalmente diferente do julgamento. Então, quando você tem curiosidade sobre alguma coisa, você quer se informar, você quer saber os porquês, assim como aquela criança que tem tantas perguntas para fazer. Então, nesse segundo aspecto aqui, tem a curiosidade de uma criança a respeito de si mesma, para que você possa cada vez mais desenvolver uma linguagem íntima consigo mesma. E isso realmente é muito fantástico, tá? E a terceira coisa, efetivamente, é a revolução. Então, o que é a revolução? É você determinar como é que vai se dar, então, a partir de agora, disso tudo que eu coletei, disso tudo que eu compilei aqui, como que vai se dar o meu comportamento em relação a essa situação aqui. E não muito comum, né? É muito comum, depois desse primeiro e segundo passo, o terceiro passo ele poder, né? Você pode escrever. Eu quero determinar que a partir de agora eu faça isso cada vez mais rápido, que eu tenha cada vez mais intimidade. Mas o terceiro aspecto ele tem muito mais a ver
com uma possibilidade futura de como você muito provavelmente vai agir nas próximas situações e determinar como que vai ser aí a tua relação também no futuro com outros desafios que você vai vir e também olhar para os aprendizados que você teve. Então, anotar, né? Nesse terceiro aspecto aqui é fundamental você escrever. Eu sempre falo para quem faz terapia comigo, quando a pessoa tem um insight muito legal, quando ela passou por um processo, eu falo, agora você vai sentar e você vai fazer um resumo dessa tua jornada, porque o resumo dessa tua jornada é como se fosse uma farmacinha interna que você vai criando para as situações desafiadoras da vida que vão vir novamente.